Então, fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante, de graça, a sua inscrição. Clica uma vez nesse botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo, clicou, confirmou sua inscrição, ponto, tá inscrito, deixa o seu like. Gente, tem muita gente assistindo os vídeos e esquecendo de se inscrever. Então clica uma vez aí, confirma a tua inscrição, deixa o like e compartilha o vídeo com todo mundo aí, grupo de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda pra geral, tá certo? Daqui a pouco tem corte dos vídeos aqui do canal Vasco Conecta, a galera ainda não tem, Eduardo, mas momento ali na hora do almoço, na partezinha da tarde, tem corte dos vídeos aqui do canal e à noite os vídeos ou live, então fica atento, ligado aí, se inscreve e compartilha com geral. Bom, antes de começar os assuntos e também informações sobre o Vasco, ontem eu fui perguntado, Eduardo, por que você considera o Edmundo mais ídolo do que o Romário, não sei o quê, baranada. Gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Para não criar aí com a galera uma certa rivalidade e tal, principalmente depois do documentário aí da Globoplay, né, da Rede Globo, né? Tá muito legal o documentário, mas existe aquela questão, por que o Edmundo é mais ídolo para o torcedor vascaíno do que o Romário? E eu vou tentar explicar o meu lado, que eu acho que é o lado da torcida do Vasco também, tá? O Edmundo saiu do Vasco muito novo, foi ídolo no Palmeiras, jogou no Palmeiras, depois foi para o Corinthians, do Corinthians Flamengo, né? O Flamengo, Corinthians, primeiro Flamengo, depois Corinthians. Em 96 o Eurico contratou o Edmundo de volta, enfim, o Vasco fez meio que um cata-cata ali, né? Odivando americano, enfim, os jogadores enfim, da base, né? Felipe e o Pedrinho subiram da base, né? Tinha lá o César Prates na época, Luizinho, acho que veio do Botafogo na época. Enfim, eu era muito novo, mas eu lembro muito bem, né? Isso aqui eu tô contando da minha cabeça, tá, gente? Contando o que eu lembro. Então, assim, o Edmundo marca uma geração, tá? O que é marcar uma geração para você, Eduardo? É pegar um time que não ganhava um campeonato brasileiro desde 1989, né? Que o Vasco ganhou lá contra o São Paulo. E aí o Edmundo chega em 96, já começa o destaque do Edmundo, porque ele enfrenta o Flamengo do Maracanã junto com aquele time do Vasco. Ele era o comandante daquele time, né? Era o camisa 10, era o cara que assumia a responsabilidade. E o Vasco goleia o Flamengo por 4-1. E, enfim, o Edmundo faz 3 gols. E aí o Eurico, alucinado, né, do banco de reservas, abraçando o Edmundo. Em 97, tá, o Edmundo brilha no campeonato brasileiro inteiro. O Vasco começa muito bem, aí perde o título do Campeonato Carioca pro Botafogo, no lance da reboladinha do Edmundo e tal, aquilo ficou marcado também, né? Então, assim, o Edmundo marcou essa geração. O Edmundo, junto com esses jogadores, o Edmundo ali era o mais experiente, só tinha 26 anos, mas era o mais experiente daquele grupo do Vasco. Então ele marcou essa geração, tirou o Vasco da fila, venceu o Campeonato Brasileiro, recolocou o Vasco numa Libertadores da América, no seu centenário, o Vasco venceu aquela Libertadores. E eu guardo isso comigo, se o Edmundo tivesse, se o Eurico não tivesse negociado o Edmundo foi negociado no meio do Campeonato Brasileiro. Se o Edmundo tivesse continuado no Vasco em 98, eu tenho guardado isso no meu coração, jogamos demais contra o Real Madrid. Tá? Jogamos demais. O Vasco engoliu o Real Madrid. Né? Não venceu por detalhes aquela decisão de Mundial. Tá? Então, assim, se o Edmundo tivesse continuado, acho que o Vasco teria vencido aquele Mundial também. Venceria com mais brilho a Libertadores por conta do Edmundo. Não estou desmerecendo aqui o Luizão, que foi o artilheiro da competição pelo Vasco, nem o Donizete, que jogou demais, fez muitos gols. Pedrinho, que marcou o gol das quartas, nas duas quartas de finais contra a equipe do Grêmio. Difícil Grêmio, no antigo Estádio Olímpico, ele fez 1-1. Em São Januário ele marcou o gol da classificação 1-0. Então, assim, é muito, eu prefiro ganhar esse tempo aqui, não é perder tempo, não, é ganhar esse tempo explicando por que o Edmundo, na minha visão, é mais ídolo do que o Romário. Aí o Edmundo monta toda aquela estrutura, Carlos Germano, enfim, Maricá, Odivan, Mauro Galvão, que era experiente, um zagueiro experiente, Felipe na lateral esquerda, meio campo ali com Luizinho, enfim, Pedrinho, Ramon, Juninho Pernambucano, um ataque com ele mesmo,
e depois o Luizão, né? Isso em 98. Por quê? Aí saíram, né, o Evair e o Edmundo, aí o Eurico contratou na época do Donizete e Luizão. Então, assim, já tinha ali uma estrutura montada. E aquela estrutura de time, ela permaneceu no Vasco até 2000 para 2001. Tá? Todos esses jogadores, até na conquista ali, foi trocando praticamente ali o ataque. A lateral ali chegou o Gilberto, mas revezava com o Felipe na lateral esquerda. Felipe chegou a ser vendido para Roma, da Itália, né, e tal, por 20 milhões, mas depois teve um imbróglio, voltou para o Vasco. E assim, teve várias questões. Então, o Romário chega depois de um desentendimento lá, que eu lembro, né? Eu lembro disso. Ninguém precisa me contar, eu lembro da história. Né? Então, assim, eu lia muito jornal na minha infância. Jornal mesmo, de banca, né? Comprava os jornais, principalmente o jornal O Lance, né? E pô, Romário no Vasco. Daí, na época, eu não lembro quem era presidente do Flamengo, se era Kleber Leite, Márcio Braga, não sei, não lembro. Sabe? Sei que teve um desentendimento lá, a bomba explodiu, o Eurico trouxe o Romário para o Vasco em 99. O Edmundo estava na Fiorentina e depois foi comprado pelo Vasco. Né? Aí, né, é uma questão que chama a minha atenção. Não, minto. O Edmundo já estava no Vasco. O Edmundo tinha sido comprado pelo Vasco e depois chegou o Romário, que aí teve aquela questão envolvendo, enfim, o Edmundo era o grande líder daquela equipe e tal. Era um líder porque o Edmundo montou. É aquela situação que eu falo. O Edmundo participou do processo. Qual o processo mais difícil? É o processo da reconstrução. Esse processo é o mais difícil. Não estou de jeito maneira desmerecendo, enfim, os títulos que o Romário conquistou com a camisa do Vasco. Né? O Romário jogou muito com a camisa do Vasco. Tá? É ídolo, sim. É ídolo, sim. Só que a torcida do Vasco, na minha opinião, gosta mais do Edmundo por isso, porque ele participou de um processo super importante, um processo de reconstrução de um novo time. E ele comandou aquilo tudo, ele assumiu aquela bronca. Então, essa é só a minha humilde opinião. Se você tem uma opinião contrária, respeito, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Então, tá aí. Eu acho que o Edmundo é mais ídolo porque ele marcou uma geração. E dali ele começou a trazer muitos torcedores para o Vasco. Torcedores pediam a sua volta, vestiu essa camisa aqui, né? Pode ver que em 96, 97 foi com essa camisa aqui da capa que o Vasco realmente, tanto que tem homenagem aí para o Edmundo e tudo mais. Tá? E aí Pedrinho e Felipe dando show, Juninho, pô, e Ramon, né? É evidente, quando você tem um craque ali, você fala, confio no meu camisa 10, você entrega a bola para ele, ele vai fazer gol de tudo quanto é jeito. Né? Ele foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, enfim, continua sendo, na minha opinião. Foi a maior compra da história do Vasco, né? É até hoje. E assim, o Edmundo, na minha opinião, por isso e por outras questões também, é muito, mas muito ídolo do Vasco. Bom, vamos virar a chavinha agora, vamos falar de outras questões. Ó, a questão envolvendo Marlon Gomes, tá? Marlon Gomes estaria, né, atraindo o interesse do Genoa, né? Clube da 777 Partners também, tá? Considerando, enfim, querendo contar com o jogador. Nada ainda foi decidido, mas o clube italiano trata o meia como um futuro talento. Enfim, assim, quem trouxe a informação foi Fabrizio Romano, cara muito importante, jornalista italiano, cara que realmente não vai passar, não vai contar a história. Eu vou deixar minha opinião sobre isso, tá? Porque é a informação que partiu dele, tá? Dele. Gente, olha só, o Vasco agora, nesse momento, eu não sei se tem como, mas o Vasco é sócio. Né? É sócio. Então, nesse momento que você é sócio da SAF, da 777, eu não conversei com o Pedrinho, aqui eu só estou deixando a minha opinião. Eu acho que o Pedrinho poderia conversar com os executivos da 777. Olha, deixa eu entrar primeiro, deixa eu chegar. Né? Vamos sentar e entender toda a situação do que tirar jogador do Vasco, um jogador de muito talento realmente. Ele falou a verdade. Podem considerar o Marlon, que o Marlon vai ser um grande meia de seleção brasileira. Então, assim, é muito ruim, num processo de transição administrativo, você tirar um atleta, um jogador que tem tudo para brilhar e entregar para o Vasco, vou vender para o mesmo dono. O Vasco é muito maior do que o Genoa. Com todo respeito ao Genoa, o Vasco é muito maior.
muito maior. A vitrine muito maior, né? Então, eu acho que o Pedrinho poderia sentar com essas pessoas, se já não sentou, né? O Pedrinho é um cara que vem realmente já colocando a cara, já acelerando muitos processos para dar continuidade a alguns processos importantes, como o Maracanã, a licitação do Maracanã, porque o Vasco vai precisar jogar no Maracanã, porque São Januário vai passar por reformas, e eu vou falar sobre isso também, tá? Então, essa situação envolvendo o Marlon Gomes, na minha visão, tá? Eu acho que deveria, antes de qualquer tipo de negociação com o jogador A, com o jogador B, esperar a nova administração. Claro que o futebol, nesse momento, pertence à SAF, a SAF é quem toma as decisões, mas eu acho que não é assim, né? Acho que tem que ter o bom senso também, né? Tem questões em contrato e tal e tudo mais, mas temos a questão do bom senso, tá bom? E falando sobre São Januário agora, né? Foto bonita aí na capa. O Pedrinho disse que... Eu li os stories dele ontem, tá? Ah, Eduardo, pegou matéria? Não peguei matéria nenhuma, tá? Eu sigo o Pedrinho no Instagram. Você que não segue aí o Pedrinho, também que não segue o Eduardo aqui, tá lá, ó, duduferrari.n de navio, @gmail.com. Meu Instagram é pessoal, não é Instagram aqui do canal, tá? Esses outros que tem copiando o canal não é do canal, tá? O meu Instagram é pessoal, tá bom? O canal não tem Instagram e os outros estão copiando. Algumas páginas, inclusive, serão derrubadas, tá? Com o nome do canal aqui, beleza? Porque canal registrado é esse aqui, página registrada será a desse canal aqui, tá bom? Então fica atento e ligado aí que essas informações não partem aqui do canal. Bom, voltando aqui. Reforma de São Januário. O Pedrinho deixou bem claro que ele vai fazer o melhor pro Vasco, tá bom? Para a torcida do Vasco. A reforma é um desejo de toda a comunidade vascaína, disse o Pedrinho. Para tirar... Isso aqui foi dito no dia da eleição, antes de eleito, né? Para tirar isso do papel, de recursos financeiros. Conto com o apoio da Crefisa, né? Do José Lamantia, né? Fundador e dono da Crefisa, que manifestou o interesse de investir, né? Em São Januário, enfim, botar uma grana alta, né, no estádio, tá bom? Essa receita complementa o potencial construtivo, que foi uma excelente notícia sobre a exclusividade ou não. Precisamos conversar com uma prefeitura para entender todas as possibilidades. Então, o Pedrinho vai conversar com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se já não conversou também, tá? E acelerar esse processo na medida do possível. Isso porque, gente, o Pedrinho já teve uma reunião com o governador Cláudio Castro, certo? O Vasco não pode simplesmente também, tá tudo certo, pô, vamos fechar São Januário, vamos reformar São Januário. E aí, mas eu vou jogar onde? Eu vou ficar pulando de galho em galho? Não dá, né? Temos o Maracanã. E se o governador entender que a ampliação e reforma de São Januário vai ser bom para todo mundo, vou repetir o que eu disse no vídeo de ontem. Vai ser bom para o Fluminense, vai ser bom para o Flamengo, vai ser bom para o Vasco, vai ser bom para todo mundo. Por quê? Eu aumento a capacidade do meu estádio, aí eu não preciso usar tanto o Maracanã. Já que os outros clubes, eu não estou aqui, enfim, abusando, nada disso, os outros clubes não têm estádio. Eles têm o Maracanã, estádio do governo, pertence ao Estado, tá bom? Então, assim, isso, ó, não vou precisar tanto, beleza. Quando quiser jogar para 70 mil vascaínos, eu vou solicitar o Maracanã. O entendimento vai ser melhor. Estão entendendo? O meu entendimento. Mas coloca isso em contrato. Porque as atitudes do Flamengo e do Fluminense com o Vasco e o consórcio não foram atitudes legais. Foram atitudes, de certa forma, covardes com o primeiro campeão do Maracanã. Além de ser o primeiro campeão do Maracanã, o Vasco conquistou vários títulos dentro do estádio. Inclusive o tricampeonato brasileiro, que eu falei no início do vídeo aqui, né, com o Edmundo, o Juninho, o Pedrinho, Felipe, enfim, Evaí, vários outros jogadores, Carlos Germano, que é sempre muito esquecido, mas foi muito importante, né, na conquista daquele título. Então, essa é só minha opinião. O Pedrinho está numa crescente, evoluindo nas conversas. Tá? O Pedrinho está fazendo um bem. Ele trouxe uma paz para dentro do Vasco.
eu tô sentindo. Uma galera firme aqui, tá? Do meu grupo. Pô, Eduardo, que paz que esse cara trouxe pro Vasco, hein? Não tem nada combinado com ele. Isso aqui não é puxação de saco. Mas o Pedrinho trouxe paz. Porque ele venceu na moral. Ele assumiu aquilo ali. Foi tudo bem pensado por ele. Ele conversou comigo, né? Isso aqui eu posso dizer que ele conversou comigo, que gravamos até uma entrevista no dia da eleição. Então, eu acho que agora, e trazendo essa questão do dono da Crefisa aqui, eu acho, tá? De repente o Pedrinho tem essa... De repente eu troco até essa ideia com ele. Um exemplo, o cara, o dono da Crefisa lá, o Rodrigo Lamantia, ele pode, tá? E ele tem bala na agulha, né? Para comprar, por exemplo, o Vasco é dono de 30% da SAF, certo? Se o Vasco comprar mais 21%, o Vasco vira dono majoritário. Aí quem passa a mandar de novo no futebol é o Vasco. É claro, temos um outro sócio que vai precisar continuar fazendo os investimentos. Mas o Vasco puxa de volta ao futebol, o Vasco continua com a RCE em dia, pagando todas as dívidas, que isso é muito importante, pagar as dívidas e as, enfim, administrações tenebrosas que foram feitas no passado, e traz de volta aquele Vasco forte. Eu acredito, tá, que teremos e veremos um Vasco muito vencedor, tá? Hoje eu prometo para vocês, eu vou apurar situações importantes sobre o Vasco, tá? Hoje é dia de trabalho, tá? Aqui e no meu trabalho pessoal, mas eu não vou parar, tá certo? Vamos continuar trabalhando, trazendo sempre as melhores notícias, enfim, deixando as melhores opiniões e compartilhando com você dessas ideias. É um momento de união, momento de apoio, porque o Vasco precisa voltar. Vou repetir aqui, o Vasco não vence o Campeonato Brasileiro desde 2000. Precisamos voltar. Isso tudo foi as administrações, foi caindo, as administrações, só caindo dívida dentro do clube. E hoje a bomba explodiu. Agora é realmente reorganizar a casa e seguir em frente, tá certo, gente? Deixa um beijo aqui, um vídeo bem longo hoje, né? Mas enfim, vamos gravar, vamos falando aí, porque tenho certeza que a galera curte bastante aí. Eu não passo o vídeo não, pô. Compartilha aí e se inscreve. Beijo no coração de todos vocês, rapaziada. Tamo junto e saudações vascaínas.